Olá, família Monte Carmelo! Transmitiremos nas próximas semanas uma série de mensagens. Para você que deseja contribuir com a construção da nova sede, os dados bancários encontram-se em sua tela. Lembrando que a chave Pix é o CNPJ da igreja. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu quero ler os 12 primeiros versículos. Se você achou, diga amém. Diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte de Augusto. Embarcando nós em um navio, Adramantino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio, de Tessalônica. Chegamos no dia seguinte a Sidom. Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos que cuidasse dele. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinito, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Custeando e dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Laceia. Passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento, da África e do Coro, e invernar ali. Pai, é a tua palavra. É uma porção que o Senhor tem para cada um de nós aqui hoje. Espírito Santo, traz. Pois bem sei que não posso dizer que todos, mas alguém precisa dessa palavra aqui dentro hoje. Tem alguém aqui, Pai, que precisa ouvir essa palavra hoje. Por isso eu quero te louvar, porque o Senhor é pessoal. O Senhor muitas vezes não trata no coletivo, mas trata no pessoal. E que ou esse irmão ou essa irmã que aqui está, ou que veio, ou conduzido ou direcionado pelo teu Espírito, possa sair de aqui de uma forma fortalecida, abençoada, direcionada, convicta que há um Deus que a ama e que a sustenta, e que estará com ela ou com ele todos os dias até a consumação dos séculos. Desde já eu agradeço e o faço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-se. Eu trouxe um tema: navegando na tempestade. Muitas pessoas, nem começamos praticamente, se podemos dizer, o ano, e já se encontram em desânimo, se encontram abatidas, se encontram cansadas, até mesmo se desmoronando, no sentido de sonhos, no sentido dos desafios desse ano que se inicia. Mas eu venho aqui para te dizer que o teu Deus nunca te abandonou, e Ele não vai te abandonar. Ele te ama e Ele sabe das situações favoráveis e adversas na qual você está passando.
Ele conhece você, conhece a tua estrutura. Ele sabe quem você é. Ele sabe por que você está aqui. Ele conhece o teu nome. Ele conhece os teus desafios. Ele sabe que você está navegando no meio de uma tempestade e precisa dessa palavra. Essa palavra de socorro. Essa palavra de encorajamento. Uma palavra que levanta. Você não está só. Deus está com você nesse barco. Deus está com você nessa navegação. Viu? Deus está com você. A palavra de Deus, ela vai trazer a nós em contexto. O apóstolo Paulo, um escolhido por Deus, pregava a palavra, ministrava a palavra, ensinava a palavra. Ensinava que há um Deus de amor, de misericórdia, que resgata, que alcança, que não difere as condições socioeconômicas. Um Deus que conhece-nos desde quando nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. E que tem um lugar apropriado para cada um lugar de consolo, um lugar de acalento, um lugar para nós nos sentirmos guardados nele. E esse evangelho que Paulo ministrava incomodou tanto os judeus como os romanos. E naquela época os romanos eram o que governava os lugares. Era a nação poderosa. E Paulo aqui, ele foi preso. E agora estava sendo carregado, ou levado, ou direcionado, aprisionado, para ser julgado em Roma. Paulo, ele tinha duas cidadanias. Ele era judeu e ele era romano. E ele intercede pedindo para ser julgado em Roma. Então eles vão agora levar Paulo a ser julgado em Roma. E era uma viagem de navio. Uma viagem que, para nós que vocês estão acostumados, né? Muitas vezes para a Europa, em tantos lugares longe, faz aí em horas. Mas naquela época, era navio e levava meses. Os navios só poderiam navegar quando os ventos eram favoráveis. Ventos contrários não poderia se navegar porque os navios não tinham recursos. Então aquilo era se aconselhava o navio só navegar quando os ventos eram favoráveis. E ali Paulo estava sendo direcionado, mas não era só Paulo. A Bíblia vai trazer no primeiro versículo do capítulo de número 27 do livro de Atos, diz assim: como se determinou que havíamos, plural, de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos. Quem está escrevendo esta passagem, esse livro, essa carta, é Lucas. E ele se encontra junto. E ele estava junto com Paulo nessa navegação e outros irmãos que estavam ali sendo levados presos. Paulo não estava só. Tinham outras pessoas passando por essas necessidades, por esses momentos difíceis. Deixa eu te colocar algo no teu coração. A Bíblia vai nos falar: no mundo tereis aflições, e não é apenas um jargão evangélico. É um relato do Senhor Jesus. Todos, em algum momento, em alguma situação, em alguma área, está passando, ou está atravessando, ou está fazendo uma navegação no meio de uma tempestade. Que muitas vezes o vento não é favorável. E parece que a coisa não flui. E parece que a coisa não anda. E parece que a vida do outro é mais fácil. Mas Paulo, que aqui está sendo colocado como principal, mas tinha outras pessoas que estavam na mesma condição, no mesmo momento. Quantas pessoas estão passando por a mesma situação? Não é só você. Casais passando por dificuldades. Pais passando por dificuldade com seus filhos. Não é só o seu filho, não é só a sua filha, não é só o seu marido, não é só a sua esposa, não é só o ramo que você escolheu para seguir no seu trabalho secular, não é só a questão espiritual eclesiástica, não é só você, não é só o seu grupo de crescimento, não é só a sua família, não é só o hall de amizade, só o seu, não é isto. Saiba que tem muitas pessoas navegando no meio da tempestade.
E assim, as Escrituras vão nos trazer, embarcando nós em um navio adramantino, diz as Escrituras, capítulo 27, versículo 2, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco, Aristarco, Macedônio, Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom. Júlio, tratando Paulo humanamente, que lhe permitiu ver os amigos para que cuidasse dele. Partindo, um centurião, partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Não estava fácil para ele. Não estava fácil para as pessoas que estavam cumprindo uma ordem. Não estava fácil, não é fácil. Tem coisa na nossa vida que não é fácil. Versículo 5. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilia, chegamos a Mirra, na Cilícia, achando ali o centurião, um navio. Mudaram até de navio, já era um segundo navio. Presta bem atenção nessa leitura, por gentileza. O navio Alexandria, que navegava para a Itália, e nos fez embarcar nele. E por muitos dias navegássemos vagarosamente. Não tinha como ser rápido. Era algo lento, difícil. Havendo chegado apenas de fronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, costeando, fazendo ao redor. Dificilmente chegamos a um lugar chamado os Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado. Paulo que era preso, advertiu. Paulo admoestou eles. Eu quero trazer algumas coisas para nós pensarmos aqui essa noite. Algumas coisas, depois você leia mais o final. Eu não quero ir para o final, o naufrágio, nada disso. Eu quero me deter nessa viagem. Uma viagem que muito de nós está passando em alguma área da vida. Uma viagem que está sendo difícil. E eu preciso te falar isso. A Bíblia vai trazer para nós, aqui no versículo 3, chegando no dia seguinte a Sidom, Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos que cuidassem dele. Um centurião, um soldado. Paulo estava preso porque estava preso como insubmisso, subordinado. E esse centurião permitiu que ele fosse ver os amigos. Paulo, os irmãos sabem muito bem disso, Paulo, um apregoeiro do Senhor Jesus, um homem que, usado por Deus para ir até a Galácia, abrir igreja, Tessalônica, Roma, Finícia e tantos outros lugares. Paulo tinha conhecido em todos os lugares. E esse centurião foi amável com ele e permitiu ele ser consolado e consolar. Primeiro ponto que eu quero trazer para você. Nosso socorro muitas vezes vem de uma pessoa que a gente não espera. O nosso amparo, muitas vezes, nós estamos esperando de um lado, e Deus proporciona uma pessoa que nós jamais esperaríamos para nos amparar, para nos encorajar, para nos abraçar, para dar uma palavra de conforto, um gesto bondoso, um gesto que marca a vida da pessoa. A Bíblia está repleta desses atos, porque não são as pessoas, é o amor de Deus que nos constrange. Ele sabia que Paulo estava passando por tantos momentos difíceis, e ele levanta esse centurião para dar uma palavra de conforto. Vai lá com os teus amigos,
Quem sabe, a Bíblia não fala, mas eu posso conjecturar, desde que não fuja do contexto do texto. Quem sabe ele possa, sabendo que Paulo é um pregoeiro da palavra, quem sabe está dizendo, vai lá orar por eles. Ou eles querem orar por você. Ou eles acreditam no teu propósito, ou você acredita no propósito deles. É tempo de comunhão. E esse momento, eu creio que Paulo jamais pensaria, ou pensou, que uma pessoa que estava ali o acorrentando pudesse ser humano com ele, gentil com ele, bondoso com ele. Mas Deus prepara, irmão. Deus vai preparar pessoas que você jamais possa pensar que pode. Às vezes nós estamos pensando em pessoas que estão próximos a nós, amigos, parentes, empregador e tantas outras coisas. Deus vai coloca pessoas que nós jamais possamos pensar que vem de encontro com a palavra, com um abraço, com uma palavra de conforto, de encorajamento. É Deus que faz isso, para Ele mostrar que não é o homem, é Deus. E a Bíblia, queridos e eternos irmãos, né? Está aqui. Ele tem vários exemplos que eu posso trazer. Não tinha pessoas que não tinham escape, pessoas que não tinham solução, pessoas que estavam passando por momentos difíceis, situações aqui que aos olhos humanos não tem como recorrer a nada. Era o que Paulo tinha lá. Paulo estava preso, não tinha quem recorrer, não tinha o que fazer. Aí Deus levanta alguém para confortar o coração dele. É da onde você menos espera. Pega essa palavra profética para o teu coração, que vai vir o socorro do Senhor. Porque é Deus que te conhece, é Deus que te ama. A Bíblia vai trazer para nós, queridos e eternos irmãos, né? No livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 18, ele vai trazer quem acolheu Moisés. Moisés. Lembra de Moisés que abriu o mar vermelho através da misericórdia de Deus, da graça de Deus? Quem lembra, diga amém. Moisés foi criado, né, com a filha do faraó, ficou 40 anos lá no palácio. Aí ele vai, observa lá o hebreu brigando com o egípcio, ele toma lá partido, acaba matando o egípcio, é obrigado a fugir. Ele vai para o deserto, e lá no deserto ele não tem família. Lá no deserto ele não tem lá os egípcios, que ele viveu 40 anos. Lá no deserto ele não tem os hebreus. Lá no deserto ele não tinha mãe, ele não tinha pai, ele não tinha irmão. Lá no deserto não tinha ninguém. Naquela hora de solidão, naquela hora de angústia, de como fugitivo, Deus levanta Jétro, o inesperado, alguém que você não esperava, um sacerdote de uma outra religião, um homem que nem servia ao Deus de Moisés, porque Deus usa, irmão. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus usa. Deus usa Jétro, ele ampara Moisés. Quem imaginaria que Deus ia usar um sacerdote de uma outra religião para acolher, trazer Moisés para sua casa? E os irmãos sabem a história, que ele acaba casando com a filha de Jétro. Acolhido no momento de escassez, no momento de solidão, no momento que não tinha solução para ele. Alguém inesperado, Jétro, acolhe Moisés. Tem outro, livro de Samuel, capítulo de número 22. Davi, o rei Davi, que não era rei ainda naquela época. Deus usava Davi, ele tocava, naquela época era o rei, era Saul, ele tocava, os espíritos imundos saíam. Vai para as pelejas, as mulheres faziam cânticos. Saul matou milhares, mais Davi milhares de milhares, 10 milhares, cantavam assim. A inveja sobe no coração, porque a inveja, quem tem inveja? Inveja do quê, pastor? Inveja muitas vezes de você servir um Deus vivo. Inveja de você buscar recursos que ninguém tem coragem de buscar. Inveja de você se humilhar diante de Deus. Tem pessoas que entram na casa do Senhor e continuam soberbo, mas você tem se quebrantado. Calma. Calma. Tenha paciência. Não tem tempestade que dure a vida inteira. Inveja. Saul ficou com inveja de Davi. E a Bíblia vai nos contar, vai nos relatar que no capítulo de número 22, Davi foi obrigado a fugir porque ele ia ser morto. Saul ia matar Davi, ele ia ser morto, não tinha quem amparar. Nessa hora não tinha pai,
não tinha os irmãos Abinadab, Jessé, não tinha ninguém que pudesse socorrer, porque o rei era acima de tudo, ele era autoridade. Davi é obrigado a fugir. E quem ampara Davi nessa hora? O improvável, o que jamais uma pessoa esperaria. Ele vai se deparar na caverna de Adulão. Sabe quem estava lá? Os desgostosos, os endividados, os maus recebidos pela sociedade. Ampara Davi, acolhe Davi. Jamais eu creio que Davi esperaria que aquela fosse ali a escória da sociedade. Ampara Davi, e a Bíblia vai nos contar que daquelas pessoas, 400 valentes de Davi se levantam. Aleluia. É da onde muitas vezes a gente não espera que vem o nosso conforto, o nosso consolo. Tem aqui outro, irmão. Eu poderia falar aqui de Josué, quando manda os espias para Jericó. Quem lembra, diga amém. Uma prostituta ampara os espias. Quem ia esperar uma coisa dessa, gente? Quando Deus quer operar, irmãos, ninguém pode impedir. Deus usa uma casa da prostituta, usa a prostituta, mas o projeto dele não entra em falência. Você faz parte do projeto de Deus. Você não está aqui apenas por um socorro, por uma situação momentânea, não. É porque Deus te ama. É porque Deus quer mudar a história da tua vida. Dois, a Bíblia vai nos falar versículo de número 7. Como por muitos dias navegávamos vagarosamente. Eu quero que você entenda isso. Navegávamos vagarosamente. Versículo 8. E costeando, fazendo voltas com dificuldade para chegar a algum lugar. Essas duas palavras é chave para a tua vida. Vagarosamente. A navegação estava indo muito lentamente pela dificuldade. Queridos, parece que a tempestade não passa nunca, né? Parece que essa situação não passa nunca. Está devagar demais, eu quero resolver isso. Eu não aguento mais. Estou navegando nessa tempestade já faz tempo. A Bíblia vai nos falar, queridos, que estava devagar mesmo. E a tempestade estava sobre o navio e ali Paulo fazia parte. Paulo era profeta de Deus, e Paulo era escolhido de Deus, e Paulo era filho de Deus, e Paulo cumpria a palavra de Deus. Agora, eles vão fazer aqui, querido, o que nós precisamos aprender: dar volta. Às vezes o caminho que nós escolhemos parece que é mais longo. Calma, não tem atalho, irmãos. Não busca atalho. Pega essa palavra no teu coração, não busca atalho, continua. Fica firme aí. Não procura atalho. Pode demorar mais um pouco. Pode demorar mais um pouco. Mas não procura atalho. Não queira ir de frente. Não queira vencer no braço. Ele rodeava pelas encostas. Ele ia pelas encostas, porque não dá para vencer aquilo que é maior que a gente. Sabedoria muda de rota, muda de estratégia. Não fica batendo na mesma situação, batendo. Não, mas é perseverar, calma. Se está na tempestade, se você vê que a coisa está lenta, não desista, não fique desanimado, não fique desanimado. Procure uma rota alternativa. Pode ser que seja mais longo, pode ser que vai durar mais. Se eu fizer um atalho,
Irmãos, a Bíblia está recheada, podia aqui falar só de atalho. Podia falar só de atalho. Pessoas que buscaram atalho. Primeiro, Abraão buscou atalho. Não vou entrar nessa questão. Ao invés de esperar, o filho pegou, deitou com a serva. Tinha promessa de Deus, tinha tudo. Você tem promessa de Deus. Você pode não saber da promessa de Deus, presta atenção. Você pode não conhecer as promessas de Deus, mas Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem promessa para a tua vida. Não queira atalho, não queira atalho. Fica firme nessa navegação. Você está no lugar certo, na hora certa, continua. Não busque atalho, atalho é prejuízo, atalho é coisa do homem, atalho é racional. Deus está te fortalecendo para a vitória que está chegando. Você vai saber lidar com a vitória. Tem pessoas que, infelizmente, eu quero abrir um parênteses aqui na mensagem, dá tempo ainda, que Deus dá a vitória, mas não sabe lidar com a vitória. Vários exemplos. A mulher vem para a igreja, chora, clama, aí de repente entra lá o bonitão, se converte, batiza, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, transforma a vida dele. Aí ela acha que está tudo certo, só que o homem é racional. O homem ele é racional. A mulher ela tem uma percepção, uma sensibilidade. O homem não, o homem é racional. Ele está vendo, ele deseja, ele quer, ele busca e tal. Mas se também você tirar ele da fogueira, ele esfria, e para você trazer de volta, precisa de um milagre. Grande milagre. E a maioria das vezes, o que acontece? A mulher se acostuma e começa, não, hoje não, vamos para a festa, hoje vamos para não sei o quê, e o homem vai esfriando, ela não percebe. Porque querendo ou não, nós estamos na fogueira santa aqui, irmãos. Estamos juntos. Ainda que estivemos, todos nós passando, ainda que nós estamos passando pela tempestade, mas nós estamos juntos, no mesmo barco. A gente não está só. O duro é que quando a gente comete algumas falhas espirituais, e aí nós não queremos falar, porque tem uma coisa chamada soberba. E ninguém quer abrir que foi soberbo, que foi altivo, que foi, sabe, prepotente, então engole. Mas sabe que o Espírito Santo fala assim, ó, se humilha, aceita, se quebranta. E a pessoa chora, o que aconteceu? Nada, está tudo bem. Mas o Espírito Santo revela, não está. A coisa não está. Muda a rota, muda as estratégias. Às vezes você pode dizer assim que Deus está demorando. Ele está trabalhando com você e com os demais. Se reinventa. Tem uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração agora. Assim, não me recordo quantas vezes, não me recordo. Se eu falar, eu vou estar chutando, eu não vou fazer isso no altar. A moça, noiva ou esposa, ela vem sozinha, chorando, descabelada, sem batom, feia, olheira, sem dormir, roupa acabada. Vem. Aí a primeira coisa que eu falo, irmã, desse jeito nem o seu marido, nem ninguém vai chegar perto. Arruma essa carcaça aí, vai para casa, escova esse cabelo, ainda que você esteja por dentro moendo, mas mostra para ele que você é filha de Deus. Se arruma aí, dá um jeito aí nesse negócio aí. Passa um batom aí. Põe um salto alto aí. Vai para o escarpão. Chora nos pés do Senhor. Não é nem no cartão de crédito no shopping, não é? E nem na frente dele para se humilhar. Se humilha diante daquele que pode mudar a história da sua vida. Se humilha diante da história daquele que pode mudar a história da sua casa. Se reinvente. Se reinvente. Busca lá dentro. Deus já te deu essa estratégia. Deus já te deu essa sabedoria. Não fica se murmurando, se lastimando, sabe? Autocomiseração. Não, para que isso? Um outro ponto que eu quero trazer. 3.
Diz assim no versículo 9 do capítulo 27. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os advertiu, as demonstrava, dizendo-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Nem todas as pessoas que te exortam é do diabo. Às vezes esse é profeta do mal. A pessoa quer escutar aquilo que agrada o coração. Eu não estou dizendo que o profeta tem que só exortar, né, pôr o dedo no rosto, fazendo aplicação sobre pecado, sobre escolha errada, sobre papéis que foram invertidos no passado, liberdades que foram dadas, nada disso, não estou falando nada disso. Estou falando do profeta que é usado por Deus, que vai colocar a situação diante da pessoa, para edificação da pessoa. E deixa eu te falar uma coisa, tem verdade que a gente não gosta de escutar, mas ela trata com o nosso caráter. Tem verdade que é dura, que a gente fica até meio, essa doeu, porque a gente gosta de verdade e moleza, melzinho na chupeta. Mas tem verdade que a gente não quer ouvir. E muitas vezes essas verdades vêm do coração de Deus. Porque Deus, só entre nós aqui, Deus só corrige quem Ele ama. Eu aprendi nessa pouca vida que eu tenho de ministério, uma coisa. E eu quero colocar no teu coração. Você sabe, você que está aqui comigo hoje, você sabe. Mas eu quero só renovar o teu coração. Antes que aconteça alguma coisa, Deus já avisa. A gente que não dá ouvido. E quando a pessoa fala, eu não sabia, aí eu olho assim, então vamos orar. Ela sabia, porque Deus avisa. O pai avisa a filha, o pai avisa o filho. Cuidado, não vai. Mas a vontade da gente é fazer a nossa vontade. E a gente faz. Mas depois a gente não fala que erramos. Porque a gente é duro de coração. E não quer dar o braço a torcer. Está doendo? Não é para doer, é para te encorajar. Tem verdades que vai mexer com a gente. E nem todo profeta que te alerta a coisas que podem acontecer de uma forma ruim, que vai afetar. E aqui Paulo diz, vai afetar também a parte financeira. Vai afetar também, né, a parte financeira e possivelmente as nossas vidas vão pôr em perigo. Ele alerta. E eu creio que quem é filho de Deus, diga amém. Deus avisa os filhos. Nós que não damos atenção, quando Deus, foi minha alma, foi minha consciência. É Deus, filho. Deus avisa filhos. Eu creio dessa maneira. Eu creio. Também quero te colocar uma prática algo que eu tenho como prática. Todo negócio que eu vou fazer, eu vou na madrugada buscar em Deus. Tudo. E tem coisas que eu erro porque eu não dou ouvido. A verdade é essa, porque eu sou gente, sou ser humano, sou como você. Porque tem coisas que a gente quer fazer e já tem a resposta. E não quer ouvir outra resposta. A gente quer ouvir a resposta que vai agradar o nosso coração. Mas tudo bem, pai. Aí você traz uma parábola. Eu trago uma parábola no coração. Você pode usar, mas não funciona também. Qual é a parábola? A parábola é o seguinte. O pai fala para o filho ou fala para a filha: olha, não saia essa hora da noite porque é perigoso. Não vai a essa festa que pode acontecer algumas coisas que vai te afetar e vai nos afetar. Aí o filho, ele vai dizer assim: não, eu fui a semana passada, eu vou hoje também. Meu pai está cansado, é uma outra geração, não sabe que nós é nós. E ele vai. E chega lá, não aconteceu nada. E ele volta e fala: sabia que não ia acontecer nada. E ele pode ir e acontecer.
Mas ele foi alertado. Essa parábola que eu uso. Olha, Deus falou, não vai, não faz, não fecha. Não faz aliança. Aí eu fico. Posso fazer não acontecer nada? E geralmente acontece. Porque Deus conhece o amanhã. O dia da manhã pertence ao Senhor. Vocês estão entendendo? Deus avisou. Perigos financeiros, perigo de vida. E eles não acreditaram. Deus falou com eles. E eles não acreditaram. Para nós aqui encerrar, eu quero orar com você. Não se sinta pequeno diante das adversidades. Não se sinta pequeno diante das adversidades. A base disso que eu estou falando está no versículo de número 11 e 12. Depois que Paulo advertiu esses passageiros, esses prisioneiros, todos que estavam ali. Aí no versículo 11 diz assim: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre, claro, dono do barco, aquele que conhecia os mares, e Paulo. Às vezes a gente acredita mais no ser humano do que em Deus. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Aí no versículo número 12, aí vem: como aquele porto não era cômodo para invernar, o mar estava muito revolto, não tinha acomodações, estava difícil. O mais deles foram de parecer que se partisse dali. O mais deles significa fizeram uma votação. Quem é a favor de nós continuarmos? Aí Paulo olha. A votação foi contra. A maioria venceu. Não é porque você se sente sozinho que você está errado. Calma. A maioria pode decidir coisas erradas. Deixa eu te falar uma coisa. Algo que quando eu estava rascunhando esse papel hoje, o Espírito Santo colocou no meu coração. A maioria escolheu Barrabás, não escolheu Jesus. A maioria escolheu Barrabás, o assaltante, o ladrão, o assassino, e deixou o Salvador ir para a cruz do Calvário. Quem sabe você está se sentindo a minoria, ninguém me ouve. Eu não faço parte de algo grande. Calma. Eu venho para te dizer que tem um Jesus que te ama. Tem um Jesus que quer te amparar. Tem um Jesus que quer te consolar nessa noite. Tem um Jesus que tem uma promessa que estará com você todos os dias, até a consumação do século. Aquele que morreu a tua morte, para você viver a vida dele. Ele tem promessa para a tua vida. Através da tua vida, a tua casa, a tua família, os seus. Eu quero te encorajar. Busca o Senhor Jesus enquanto você tem fôlego de vida. Busca o Senhor Jesus Cristo enquanto Ele está te dando força. Tem uma graça para ser derramada na sua vida, através da sua vida. Tem um Deus que te ama e está te esperando de braço aberto. Não importa se você está navegando em mares cheios de tempestade, Ele estará com você, Ele está com você aí. Ele conhece a tua necessidade. Ainda que você não perceba, que você não sinta, Ele está aí dentro desse barco da sua vida. Ele está no meio dessa tempestade com você. Ele está pronto para te amparar essa noite. Basta você entregar os teus desafios na mão dele. A igreja de pé.